Como escolher um violão que vai atender às suas necessidades sem cair em furadas. Eu reuni tudo o que você precisa saber para escolher o instrumento certo. Mesmo que você não saiba nada de música ainda, então fica comigo até o final, porque você vai sair com uma checklist já de tudo que esse instrumento precisa ter. Uma coisa importante, tudo que eu falar aqui, você não vai precisar anotar porque eu coloquei um e-book gratuito com todo esse conteúdo que eu estou falando aqui lá no meu Telegram. É só você clicar no primeiro link da descrição que você vai entrar lá e ele vai estar na mensagem fixada lá no Telegram, beleza? O quinto ponto, se o seu violão ele vai ser acústico, elétrico ou eletroacústico. O violão acústico, ele vai ter só o som natural dele, o som que vai sair do violão, ele não vai ter uma saída para sistemas de áudio, para amplificadores, para caixas de som, para mesas de som, mas esse violão ele pode ser convertido futuramente para ter uma saída de áudio, ele só não vai ter naquele momento. E é claro, o violão ele também sempre pode ser microfonado, né? Só que microfonar o violão para tocar num palco pode ser uma coisa meio problemática, porque você vai ter muita interferência. Se você vai tocar num lugar onde tenha poucos instrumentos, se é um lugar que tem uma acústica boa, vai ter pouca interferência, pode ser que funcione para um palco. De qualquer forma, eu não recomendo ele para shows, mas é um instrumento excelente para você microfonar ele ou para você estudar. Você também pode dar aula com ele, ou então ir para sua aula de violão com ele, ou fazer uma apresentação pequena para um grupo pequeno de pessoas, num lugar que também seja pequeno. Então, resumindo, as vantagens e desvantagens. A vantagem, você vai tocar sem precisar ligar num sistema de áudio. Isso é uma vantagem legal, porque você pega ele e já vai tocar. Ele é prático, é fácil de levar, né, porque você não vai precisar levar, por exemplo, uma caixa de som e o seu violão. O seu violão sozinho ele já vai funcionar. Ele pode ser mais barato, não é uma regra, mas por ele não ter um sistema que vai conectar num sistema de áudio maior, ele vai ser mais barato por causa disso. Mas não é regra, tem violão que é só acústico que é muito mais caro. E as desvantagens, você não vai poder conectar num sistema de áudio e não é bom para os palcos, assim como eu já falei. Violão elétrico. É esse violão que você não tem uma boca nele. Você tem só o corpo, o braço, para conectar ele no sistema de áudio, para funcionar. Como eu falei, é um instrumento sem boca, ele não emite um som relevante sem estar conectado num sistema de áudio, é que nem uma guitarra. Esse é um instrumento que ele já é pensado para um uso mais profissional. Ele foi feito justamente para poder atender às necessidades de uma pessoa que quer tocar num palco grande, vai conectar numa mesa de som. Então, vantagens e desvantagens desse tipo de violão. Vantagens. Ele não tem risco de dar microfonia, que é aquele apito que dá nos palcos às vezes, sabe? Que é bem desagradável. Ele pode dar microfonia se as caixas não estiverem bem posicionadas. Pensa em um ambiente de show. Você vai ter vários microfones lá abertos para as pessoas cantarem, vão estar também nos instrumentos. E a microfonia ela acontece quando uma pessoa, por exemplo, canta, o som ela vai para o microfone, vai passar pelo sistema de áudio inteiro, vai sair nas caixas de som. Se as caixas não estiverem bem posicionadas e esse som entrar pelo microfone de novo, então a pessoa canta, vai passar pelo sistema de áudio, vai passar pela caixa de som, entra de novo. Esse looping, ele gera aquele apito que a gente escuta no show. O violão, ele tem um som natural dele, o som acústico, mas é claro que num show você precisa amplificar isso, né? Botar nas caixas de som, botar um microfone ali nele. Esse som que o violão emite, ele pode ser um problema porque esse som ele vai vazar no microfone, vai passar pelo sistema de áudio, vai sair na caixa de som e vai gerar esse looping. Esse violão elétrico, ele não emite um som relevante se ele não estiver conectado no sistema de áudio. Ele sai um som muito baixinho. Ele ajuda justamente nessa questão da microfonia, entendeu? Porque você vai cortar a possibilidade do som do violão vazar para algum microfone e gerar a microfonia. Uma outra vantagem é que ele costuma ser um instrumento muito confortável de tocar. Como eu falei, ele já é pensado justamente para um profissional, então eles pensam muito bem no conforto da gente na hora de fazer um instrumento desse tipo. E um outro ponto assim que é estético, mas ele tem um design diferente, né? Um design interessante. As desvantagens é que ele não vai emitir um som sem estar plugado. Ele até emite um som muito baixinho, assim, mas não é uma coisa muito relevante. E você não vai conseguir tirar da sua case, da capa do instrumento e conseguir tocar ele para algumas pessoas, entendeu? Eu precisei dar uma pausa, mas continuando o conteúdo, sobre o violão eletroacústico. É um violão que funciona tanto sem você precisar plugar em um sistema de áudio, quanto ele tem o som acústico dele, natural. O que faz ele ser bem versátil, porque ele une as vantagens de cada tipo que eu já te apresentei aqui, né? Só que tem a questão dele ter uma boca, né? Então
isso pode causar microfonia. Então você ou vai utilizar um abafador, ou você não vai utilizar ele tão alto assim. Mas se o seu sistema está bem regulado, é muito provável que você não tenha problema com microfonia, por causa do violão pelo menos. Agora eu vou falar sobre os tipos de corpo de violão que existem. O clássico, que é esse violão que tem um formato de 8, vamos dizer assim, né, que tem as curvas completas aqui dos dois lados, é esse tipo aqui. Talvez na outra foto não desse para ver tão bem, mas ele tem esse formato de corpo. Esse tipo de corpo você vai encontrar mais em violões de nylon, e normalmente esses violões são acústicos. Mas é claro que existe a possibilidade de você converter. Na verdade, não é difícil você achar um violão que já tenha um sistema de captação para você colocar em um sistema de áudio, mas é mais comum você encontrar ele sem ter esse sistema. O formato do corpo do violão, na verdade, não influencia tanto no tipo de música que você vai tocar. Mas por essas características que eu citei, se você vai tocar algum desses gêneros aqui que eu coloquei, ó, música erudita, MPB, pop, sertanejo, principalmente se for um sertanejo mais raiz, o segundo tipo de corpo é esse que é o violão flat. Existem modelos para os dois tipos de corda. Você encontra violão flat que é de nylon, que é de aço. É um violão que ele tem a caixa acústica dele menor. Se você olhar aqui na imagem, tá vendo? Não costuma ser tão grande quanto o violão clássico, o violão jumbo. Ele costuma ter um braço um pouco maior, o que acaba fazendo que seja mais confortável de você tocar. Assim como o corpo dele também é menor, ele foi feito para ser confortável. Esse tipo de violão você vai encontrar ele normalmente sendo elétrico ou eletroacústico, porque essa questão dele ser fácil de tocar já tem uma predisposição para ter um uso mais profissional, entende? Então o violão elétrico, que eu já falei anteriormente, aquele que não tem boca, ele é um violão flat. E mesmo quando ele tem uma caixa acústica, quando ele tem uma boca, ele acaba tendo menos projeção acústica porque o corpo dele é menor. Então, volta a corroborar aquilo que eu falei. Esse violão ele é mais pensado para um uso profissional, entende? Por conta dele ter menos projeção, vai dar menos microfonia também. É importante você se ligar que cada tópico que eu estou fazendo aqui nessa sequência, é importante que você entenda que cada tópico que eu estou falando aqui nessa sequência, eles se cruzam muitas vezes. Como eu falei agora sobre o violão flat, ele costuma ser elétrico ou eletroacústico, então você vai cruzando essas informações que eu estou te dando aqui. E tem a checklist lá no grupo do Telegram para você pegar. Esse aqui é o violão folk. Ele tem um corpo maior. É um violão que tem bastante som que sai dele. É um violão bem legal, que tem um som bem bonito. Ele costuma ser para cordas de aço. Eu nunca vi um violão folk com cordas de nylon. Ele costuma ter a caixa acústica grande, como eu falei. Tem bastante projeção acústica, bastante volume que sai dele. E aí você vai ver músicos no pop, no rock, no folk, no sertanejo, utilizando esse tipo de violão. Mas isso não é uma limitação, tá? É só uma coisa que costuma ser mais normal você encontrar. Se você utilizar em outro estilo e ter um violão folk, não tem problema. Se soar bem, isso que importa. Esse aqui é o violão jumbo, é o que tem o maior corpo de todos, é um corpo bem grande. Ele tem bastante som, tem um grave bem pesado. Esse é um violão que normalmente também é de cordas de aço.